Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Estamos aqui mais um dia para juntos meditarmos na palavra de Deus, orarmos no final. E a minha oração, o desejo do meu coração é para que você seja muito abençoado, seja mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida. Eu tenho dito que nós temos orado aqui nesses dias, buscado a presença de Deus, crescido tanto no conhecimento quanto na graça, para voltarmos a ser tudo aquilo que Deus nos criou para ser nessa vida. O que? Mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor? Você é mais do que vencedora? Se você disse sim, meus parabéns. Se você reconhece que nasceu para ser mais do que vencedor, mais do que vencedora, acredita nisso, tem orado por isso, tem declarado isto, meus parabéns. Você está no caminho certo. Não tem como alcançar algo se você sequer sabe o caminho por onde seguir, por onde trilhar, o que fazer e como chegar lá. Para nós alcançarmos aquilo que Deus preparou para nós, nós precisamos saber o que é que Deus preparou para nós. Porque a Bíblia diz lá no livro de Gênesis, ao final de cada coisa criada, e diz assim: ao ver tudo que tinha feito, viu Deus que era muito bom. Ou seja, as coisas que Deus criou são boas, são perfeitas. Tudo que Deus criou é muito bom. Deus criou você. Deus criou sua família. Deus estabeleceu, fez uma junção de você com o seu cônjuge, uniu em um casamento, olhou e disse bom. O problema é que no curso do tempo, o inimigo, as circunstâncias, a correria do dia a dia e da vida tem feito com que as pessoas percam essa essência. Elas têm deixado de ser aquilo que Deus as criou para ser. Elas têm deixado de ser aquela obra boa que Deus criou para que fosse. Seu casamento é bom, sua família foi criada para ser boa, maravilhosa, um reflexo da graça e do favor de Deus. Seu casamento, seu trabalho, sua profissão, os seus sonhos, aquilo que você almeja, foi criado, foi estabelecido, foi desenhado por Deus, foi arquitetado pelo Senhor para que fosse muito bom. E você tem deixado que esse desenho original perca a sua forma. Muitas circunstâncias, problemas, adversidades, lutas e até levante do inimigo tem feito com que seu casamento perca o rascunho original, o desenho original, saia daquela obra original que Deus estabeleceu para que ela fosse. E as consequências disso é que muitas pessoas estão sofrendo, muitos casamentos estão se deteriorando, muitas famílias estão se esfacelando porque perdeu a imagem original, perdeu a essência da qual ela foi criada para ser, a qual ela foi criada para expressar e para se manifestar. E nós estamos buscando a Deus aqui nesses dias, orando, declarando bênçãos, profetizando a graça, o favor, o milagre, para que a sua vida, seu casamento, sua família, seus sonhos, seu trabalho, sua profissão, volte a ser aquilo que Deus arquitetou para que fosse. Muito mais do que vencedor, uma grande bênção, uma expressão da graça, do favor e até mesmo da glória dele. Se você acredita, onde você está, diga amém, eu creio, eu acredito, eu declaro em nome de Jesus que será assim. Sabe, nós precisamos nos posicionar para voltar a ser aquilo que Deus estabeleceu para que nós fôssemos. O primeiro passo cabe a mim e cabe a você. Muitas pessoas estão achando que é impossível, que não tem mais jeito para o seu casamento, para os seus filhos que se envolveram com as drogas, com a criminalidade, com os problemas. Muitos acham que não há mais solução para o seu casamento, porque o cônjuge tem um amante, ele resolveu talvez sair de casa, entrar numa disputa de divórcio. E eu quero te falar, o céu não está em crise, Deus está no controle e vamos viver em nome de Jesus tempos de milagres. Não apenas um tempo, não apenas hoje, não apenas amanhã, não apenas este mês, mas iremos viver tempos
daqui até o findar das nossas vidas, ou daqui até quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, em nome de Jesus, um tempo de milagre, para a glória de Deus. Se você crê, diga amém. Eu recebo, porque é para você essa palavra. E antes que nós comecemos a ministração da palavra, eu quero pedir para que você se inscreva nesse canal, assine as notificações, melhor, acione aqui a notificação, o sininho, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, a plataforma te avise e você possa assistir, ser abençoado. E também peço que você compartilhe com outras pessoas. Também quero orar por suas vidas e abençoá-las. Eu creio que a bênção de Deus, ela irá se expandir no movimento crescente, no movimento onde vai alcançar a minha, você, a sua casa, a casa dos seus vizinhos, dos seus amigos. Então compartilhe no seu grupo de WhatsApp, envie para alguém no seu privado, diga: olha, tem uma palavra que vai abençoar a sua vida hoje, e eu tenho certeza que o Senhor irá te honrar por essa ação, porque Deus não fica devendo nada a ninguém, e tudo que nós fazemos para propagar o reino dele, ele nos abençoa. Por isso que Mateus 6,33, a palavra diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você crê, faça isso. Eu tenho certeza que Deus irá te honrar e que Deus irá te abençoar. Eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que está em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, que diz assim: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, a porta lhe é aberta. E o texto da palavra de Deus, o texto sagrado, ainda segue dizendo assim: acaso se um filho pedir ao pai um pão, ele lhe dará uma pedra? E se porventura pedir um peixe, esse mesmo pai lhe dará uma serpente? É claro que não, disse Jesus. Vós, se referindo a mim e a você, vós que sois maus, sabem dar boas coisas aos filhos quando pedem, quanto mais Deus, que é bom, dará todas as coisas, dará o Espírito Santo, dará bens e bênçãos àquele que lhe pedirem. Deus é bom, diz a palavra de Deus. O nosso desafio é acreditar que a bondade de Deus, que a sua vontade em nos abençoar, não se associa com o nosso caráter, com a nossa vontade, com os nossos sentimentos humanos. Porque muitas pessoas dizem assim: eu não vou ser abençoado porque eu pequei, eu sou pecador, estou numa vida terrível. Filho, o desejo de mudança precisa existir no seu coração. Agora, Deus não vai te abençoar, te honrar e te ajudar pelo que você merece, ou mesmo pelo que você fez. A disposição de Deus em nos abençoar é por aquilo que Cristo fez, é por aquilo que Jesus fez. Lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Seu casamento abençoado, sua vida abençoada, suas finanças mais que abençoadas, a sua saúde abençoada, o seu relacionamento abençoado, o seu trabalho, a sua empresa, todas as coisas, diz a Bíblia, como não nos abençoará, como não nos dará graciosamente, de graça, com ele, com Jesus, todas as coisas? Mas existe um requisito para que nós alcancemos todas as coisas. E qual é, pastor? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. O que a palavra de Deus quer nos dizer com isso? Primeiro, eu preciso orar. Você sabe, antigamente o diabo, num tempo não muito distante, ele procurava com todas as suas forças e sagacidade tirar as pessoas da igreja, fazer com que elas se desviem, com que elas saíssem da presença de Deus, da comunhão com os outros irmãos, da comunhão com outros que caminhavam com Cristo. Hoje ele empenha todas as suas forças, não para tirar essas pessoas da igreja, mas para ocupar o tempo dessas pessoas, para ocupar o seu tempo. Eu vi um vídeo esses dias que dizia assim: já imaginou se nós tratássemos a nossa Bíblia como nós tratamos o nosso celular?
e mostrava a pessoa levantando pela manhã, sentando na cama e abrindo a Bíblia, indo para o vaso, sentando e abrindo a Bíblia, caminhando na rua, abrindo a Bíblia e lendo, no ônibus ou no carro com a Bíblia aberta e lendo, fazendo comida com a Bíblia aberta e lendo, brincando com os filhos, vendo os filhos brincar, mas com a Bíblia aberta e lendo, para ocupar o tempo dos filhos, dando para eles a Bíblia para que eles brincassem, se divertissem e aprendessem mais de Deus. Enfim, o mal tem procurado ocupar o tempo das pessoas. Elas não leem mais a Bíblia, elas não meditam mais nas promessas de Deus, elas não são amigas de Deus porque não o conhecem, elas presumem servir a um Deus que sequer conhecem, que sequer têm intimidade, levam uma Bíblia hora ou outra para um culto, mas não sabem nada do que está escrito nela. Os vídeos curtos, aquilo que passa nas redes sociais, as fofocas que são citadas lá, as notícias, aquilo que se refere aos famosos, eles sabem de cor e salteado, sabem de tudo, mas não sabem de Deus, porque não estão próximos dele, porque não oram pela manhã, não oram pela tarde, não oram à noite, não oram mais de madrugada, presumem estar firmados numa graça licenciosa que lhes permite tudo, menos se relacionar com Deus, menos buscar a presença de Deus. Aqueles que buscam, encontram. O que é buscar? É buscar a Deus, a sua vontade, as suas promessas, o melhor para cada um de nós. Como eu disse no começo, como trilhar o caminho certo se eu sequer sei o caminho? Quando eu quero algo, ser aprovado no vestibular, ser aprovado num concurso, começar uma empresa, romper com a minha vida, eu preciso buscar para que isso aconteça. Isso se refere em todas as áreas de nossas vidas. Não é apenas dobrar os joelhos e orar, e orar, e orar, e esperar que as coisas caiam do céu, mas é buscar com afinco aquilo que você sonha, aquilo que você quer, mas ao mesmo tempo buscar a Deus para que te ajude, para que essas coisas se encaminhem, para que Ele facilite o processo, para que Ele coloque você conectado com pessoas, com circunstâncias, com situações das quais você seja beneficiado. Batam nessa porta. A palavra de Deus diz sobre a insistência. Pastor, eu quero muito algo e não estou conseguindo, mas você ora quantas vezes por dia para que essa coisa aconteça? Pastor, eu quero a libertação do meu marido, a libertação da minha esposa, eu quero a cura para o meu filho, eu quero a cura para o meu cônjuge. E eu pergunto, mas quanto tempo você se dedica em oração para que isso aconteça? Jesus compara a oração com a ação de importunação. Orar, buscar, clamar, insistir, até que isso aconteça, até que a porta se abre. Sabe, eu já presenciei muitas curas dentro da minha casa, na minha família, na vida de conhecidos meus, mas eu sempre oro e peço a Deus para que me use nesse processo. Por isso eu sempre oro, declaro e creio, o céu não está em crise, Deus está no controle, os mesmos milagres que Ele operava antigamente, Ele opera também esses dias. Me lembro de um dia que nós fomos no hospital visitar um senhor que havia sido esfaqueado, tio de uma membro de nossa igreja. Estava entre a vida e a morte na UTI. Eu não pude entrar na sala que ele estava para orar com ele, mas fiz uma grande roda no pátio do hospital, muitas pessoas envolvidas, e nós clamamos ao Deus que podia, estava perto, mas também estava longe. Na madrugada seguinte, recebi uma ligação da sua sobrinha, e que estava muito eufórica, dizia: pastor, eles me ligaram aqui do hospital e disse que hoje, ontem, mais ou menos 5:30 da tarde, a hora que estávamos orando, meu tio acordou do coma, tirou o tubo que estava nele, tirou os aparelhos, dizia que estava com fome, com sede, e que havia um monstro no hospital, mas que uma luz incandescente, muito branca, entrou na sala, e aquele mal foi disperso e foi embora, e ele estava perdendo sangue, estava sem força, com anemia profunda. Os médicos disseram, por alguma razão que nós não sabemos explicar de maneira científica, ele está curado. Aconteceu algo sobrenatural que veio sobre ele ontem à tarde, como ele disse, e ele está completamente curado. Sabe o que é isso? Nós que estávamos orando, porque a Bíblia diz: pedi e vos será dado, e nós pedimos pela cura dele. Talvez o seu milagre não é uma cura física, mas é a libertação das drogas de um ente querido, é a cura de um familiar, talvez seja a porta de um emprego, uma oportunidade, eu não sei qual seja, mas o que eu posso te falar nesse dia: ore.
Ore, não importa a circunstância em que você está agora, ouse acreditar que o seu Deus é grande, que Ele pode todas as coisas, que não há Deus maior que o nosso Rei. Ele é soberano e pode todas as coisas, e tudo aquilo que nós pedirmos em nome de Jesus, Ele realiza para a sua própria glória. Aleluia! Glória a Deus. Amém, amém, amém. Eu vou orar por você nesse momento, abençoar a sua vida, expulsar todo o mal. E se você puder, coloque aqui nos comentários o seu pedido de oração, coloque o seu testemunho, coloque o milagre que você recebeu, porque esses dias serão dias de milagres, em nome de Jesus. Vamos orar nessa hora. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, meu Deus. Deitar-nos faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Pois ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. Pai, firmados nessa sua promessa, o Senhor é o nosso pastor. O Senhor é para aqueles que estão enfermos. O Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura de toda enfermidade. Para aqueles que estão com dificuldade financeira, o Senhor é Jeová Jireh, aquele que supre todas as nossas necessidades. O Senhor é o Deus poderoso nas batalhas, por aqueles que estão enfrentando uma luta, estão com a batalha travada contra as trevas em sua casa, em suas vidas, em suas finanças. Por isso nós unimos a nossa fé em oração nesse dia e declaramos a bênção do Senhor sobre este homem, sobre essa mulher, sobre esta casa, sobre essa família. Pai, em nome de Jesus, repreenda todo mal, cura de toda enfermidade, traga de novo, ó Deus, a harmonia, o diálogo. Pai, em nome de Jesus, eu declaro a restauração familiar, a restauração conjugal. Eu declaro agora a restauração do Senhor sobre cada um destes que participam aqui conosco, para a glória do seu nome. Repreenda toda ação do mal, repreenda toda seta do diabo, todo dardo inflamado do maligno, repreenda toda palavra de maldição, toda obra preparada, repreenda todo espírito de morte, todo acidente, toda enfermidade, pois eu profetizo agora em nome de Jesus a bênção do Senhor sobre este povo, para a glória do seu nome. Se você crê, diga amém, aleluia, glória a Deus. O céu não está em crise, Deus está no controle. São tempos em que iremos viver milagres para a glória de Deus. Amanhã nos veremos aqui em nome de Jesus. Eu oro desde já e peço a Deus que continue te abençoando, honrando você em cada passo dessa caminhada. Deus abençoe sua vida.